Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre alugar ou financiar, né, um imóvel. Qual que seria melhor, qual que seria pior, quais que são as vantagens de cada um e as desvantagens de cada um e tudo mais. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir perdão pela minha voz, eu tô meio gripado, então talvez não fique tão bom aí o som da minha voz, mas a gente vai fazer os vídeos mesmo assim, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro que eu acho que assim, a resposta dessa pergunta, ela é muito particular de cada um. Não existe tipo assim, o melhor é você fazer X ou Y. Não existe isso. Existe o melhor é você fazer X se a sua realidade for essa ou Y se a sua realidade for essa. É muito pessoal de cada um e, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre falar disso nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui um imóvel como exemplo de 250 mil. Tá? Então a gente vai pegar um imóvel de 250 mil para trabalhar em cima dele, para a gente criar as nossas ideias aqui nesse vídeo. Então, vamos falar primeiro de alugar. Então, no caso, você está pensando em alugar uma casa, né? E um imóvel no valor de 250 mil. E geralmente o que acontece? Todos os imóveis que a gente aluga, o valor do aluguel deles é uma base de 0,5% do valor do imóvel. Então, geralmente o valor que é cobrado de aluguel é de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Às vezes vai para 0,7%, 0,6%, 0,5%. Nesse vídeo aqui a gente vai usar o exemplo de 0,5%. Então, 250 mil, perdão, 0,5% de 250 mil vai dar 1.250. Deixa eu até colocar aqui. Geralmente é o valor que é cobrado do imóvel. Então, você está morando numa casa no valor de 250 mil e geralmente o dono do imóvel vai cobrar esse valor de R$ 1.250, certo? Que é um valor bem baixinho se for ver assim, se for ver comparado ao financiamento. Agora, caso você financie um imóvel, primeiro que você tem que ter um valor de entrada. Então, eu acredito que o mínimo de valor de entrada é 20%, isso depende aí do seu banco emissor e tudo mais. E quanto mais alto o valor da sua entrada, mais baixo o valor do financiamento, né? Mas, por exemplo, assim, se a gente for colocar aqui 20% de um valor de 250 mil, a gente está falando aqui de nada mais nada menos que 50 mil reais. Ou seja, você teria que desembolsar 50 mil reais para você dar 20% de entrada e você conseguir você conseguir financiar um imóvel. Ou seja, não é a realidade de todo mundo, não é todas as pessoas que conseguem ter 50 mil reais assim do dia para a noite para colocar no imóvel e financiar o restante. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Aí, no caso aqui, eu estou no site de simulador de financiamento. Então, eu peguei aqui esse valor de 250 mil, né? Peguei um valor de 20%, onde eu dou a entrada e 80% vai estar financiado, num período aqui de 20 anos, tá? De 20 anos. Poderia ser 30, mas eu vou colocar 20 aqui. E aí, a gente conseguiu achar aqui uma média de uma taxa anual de 8,70%, 9%, sendo que o valor médio aí das parcelas de um financiamento do imóvel desse valor, com esse valor de entrada, é R$ 2.300. Ou seja, você vai estar pagando aqui de um lado, no financiamento, R$ 2.300, né, para um imóvel que vai ser seu daqui a 20 anos. E no caso, se você estiver alugando, você vai estar pagando R$ 1.250 no dia de hoje, né? Depois tem a questão do GPM, tem os reajustes anuais e tudo mais. Mas de forma resumida aqui a gente tem R$ 1.250 e R$ 2.300. Quer dizer, a gente está falando de R$ 1.100 a mais para o imóvel que é financiado, né, e R$ 1.000 a menos para o imóvel que é aluguel, que nunca vai ser seu no caso. Então é por isso que é muito complicado você falar, qual que é melhor, qual que é pior. Isso depende. Eu acho que primeiramente você tem que levar em consideração a sua vida e o que você quer. Porque, por exemplo, assim, tem muita gente que quer construir uma família, certo? O cara é pai de família, tem esposa, tem filhos, não sei o quê. E ele não quer ficar mudando de lugar toda hora. Então ele vai escolher uma cidade, vai escolher uma casa, ele tem o trabalho dele ali e ele vai ficar ali pelo resto da vida dele naquela cidade. E ele prefere assim. Então ele vai criar uma raiz ali naquela região onde ele tá e ele nunca mais vai querer sair desse lugar, né? Agora, tem pessoas que são mais assim, a pessoa, ela quer estar num lugar hoje, só que amanhã ela quer estar em outro.
Então, por exemplo, assim, a pessoa às vezes tem uma oportunidade de morar em uma outra cidade, tem a oportunidade de ter um trabalho em outro lugar, ou ela não está feliz naquela região onde ela está. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração caso você vá financiar um imóvel, porque você vai financiar um imóvel que você vai morar. Aí passa 5 anos, você não quer mais morar ali, então, tipo assim, meio que você perdeu, porque você vai estar jogando fora a sua oportunidade, no caso assim, né? Aí você vai estar morando em uma outra cidade ou algo assim. Então tem que ser levado em consideração. Eu sou uma pessoa que, não que eu gosto de ficar mudando de lugar toda hora, mas eu sou uma pessoa que não é muito fixa ali. Por isso que eu falo, isso depende muito da sua família, isso depende muito da sua realidade. Às vezes você é solteiro, às vezes você é casado, às vezes você tem filhos, às vezes tem uma série de realidades. Então você tem que ver o que se encaixa melhor para você, né? E, enfim. Aí o que acontece? Pessoal, peço desculpa, tá? É que eu tô bem resfriado mesmo, mas eu quero fazer os vídeos pra vocês porque eu quero crescer esse canal aqui, fechou? Então, qualquer coisa eu faço de novo esses vídeos aqui, mas vamos pra cima. Então, o que eu falei até agora? Eu falei que você, no caso, se você estiver alugando uma casa, numa casa de 250 mil e tá pagando um aluguel de 1.250, e se você fosse financiar essa mesma casa, você estaria pagando o valor de R$ 2.300, existe um outro cenário também que você pode trabalhar, que seria o seguinte: caso você queira ter a sua casa própria, você tem essa diferença, né, de R$ 1.100 para caso você queira morar de aluguel e caso você queira financiar. Em vez de você já pegar e financiar esse apartamento ou essa casa, você pode morar de aluguel, pegar esses R$ 1.100 de diferença que você estaria pagando no financiamento, juntar esse valor, investir, deixar no Tesouro Direto ou algo assim, e daqui a 20 anos você teria literalmente todo o valor da sua casa, até mais um pouquinho, e aí você poderia comprar um imóvel à vista, e dependendo até antes dos 20 anos, eu vou até colocar aqui, você poderia, com essa diferença que você tem, até antes mesmo dos 20 anos, você compraria um imóvel à vista para você isso morando de aluguel. Só que aí, nesse caso, você tem que ter a disciplina de todos os meses você investir esse valor bonitinho, né? E não ser uma pessoa que vai ficar agindo na emoção, né? Toda hora que aparecer alguma coisa você gasta e aí você nunca vai ter nada na sua vida. Então, requer muita disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai ter nada. E quanto mais passa o tempo, mais difícil as coisas vão ficando, mais alto fica a inflação, mais complicado fica de você conseguir alguma coisa na sua vida e você vai morrer de fome se você não conseguir, né? Você vai morrer de fome se você não conseguir construir algo o mais cedo possível, porque quanto mais vai passando o tempo, mais difícil a vida vai ficando, as coisas vão ficando. Então, enfim, a gente tem que levar em consideração isso daí. E hoje em dia, no dia de hoje, a Selic está batendo 13,75% ao ano, então ela está até mais alta que a taxa de juros do imóvel, então se você quisesse fazer isso, você poderia fazer com toda a certeza do mundo, né? E aí algumas pessoas vão falar, mas por que então eu não financio o imóvel e pago o mesmo valor do aluguel? Porque para você conseguir financiar um imóvel que pague o mesmo valor de um aluguel, que seria 0,5% do valor total de uma casa, de um apartamento, você teria que dar uma entrada muito maior. Às vezes você tem que dar uma entrada de 50% do valor da casa. E no caso, se fosse 250 mil, você teria que desembolsar R$ 125.000 de cara para você conseguir pagar essa parcela. Então, quanto mais você dá de entrada, menor o seu valor de parcela ali, né? Só que aí não é, como eu falei, não é a realidade de todo mundo, não é todo brasileiro que tem R$ 125.000 para dar ali de entrada numa casa, ou às vezes, sei lá, 150 mil, algo assim. Por isso que tudo tem que ser levado em consideração, né? E também existe uma outra questão, que é a questão da amortização. Você pode ir amortizando o valor do seu financiamento, só que também não é uma realidade que é para todo mundo. Você teria que pagar, tipo, duas, três parcelas de uma vez todo mês. Você estaria sacrificando um pouquinho mais, aí você trabalha mais, aí você tem mais um emprego, para você estar amortizando, que aí você está diminuindo drasticamente o valor dos juros e das parcelas também, consequentemente. Mas é uma outra situação. Por isso que eu falo, olha o tanto de coisa aqui que eu falei. Então, assim, não existe, tipo assim, uma realidade onde você fala, pô, esse daqui é melhor, esse daqui é pior. Não existe isso. Existe você fazer uma análise da sua vida, do quanto você ganha, do quanto você... de qual que é a sua visão para o futuro, né, da sua vida e tal, se você tá solteiro, casado, não sei o quê, e quanto que você... como que você vai gerenciar isso, colocar tudo numa balança, tipo assim, pô, é mais vantagem esse
ou esse, e aí você toma a sua melhor decisão, né? E, por exemplo, assim, você também tem que levar em consideração que um imóvel financiado, ele não é seu, ele é do banco. O imóvel, ele só é seu depois que você pagou todas as parcelas. Se você tem um financiamento de 30 anos, por exemplo, e você vai lá e paga 10 anos, pô, tá normal, tá tudo certo, trabalhando, consegui, deu tudo certo. Só que aí acontece um imprevisto no seu trabalho, acontece uma pandemia, acontece alguma coisa, uma desgraça na sua vida, você perde seu emprego, acontece uma coisa de muito ruim na sua vida e você não consegue mais pagar, o banco ele vai tirar o seu imóvel. Então você foi lá, pagou 10 anos, só que depois o banco vai lá e toma o seu imóvel, você vai morar na rua e não tem mais, não tem menos, é assim que o jogo funciona. É cruel, é injusto, é uma merda, mas é assim que o jogo funciona. Então você tem que levar em consideração tudo isso, porque um financiamento de 30 anos teria que dar tudo certo na sua vida para você também não perder esse imóvel. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Só que aí, em contrapartida, dando tudo certo, ele é seu. Agora, se você estiver alugando, o imóvel nunca vai ser seu. Você também só vai gastar, vai estar queimando dinheiro ali pro imóvel que nunca vai ser seu. Você nunca vai ter um bem durável, só que você está pagando bem mais barato. Entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado a gente falar sobre isso. Por isso que não existe uma resposta. Eu não vou chegar aqui e falar, galera, isso aqui é o melhor, ou esse aqui é o melhor. Não existe o melhor. Existe você analisar a tua vida, você colocar no papel o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto sobra, se você tem uma reserva, quanto tempo você vai querer financiar, se você fosse financiar, se você tem valor de entrada, não tem valor de entrada, qual que é a cidade que você vai financiar esse imóvel, você vai querer ficar ali 30 anos nesse mesmo lugar ou não, né? Qual que é a estabilidade ou instabilidade do seu trabalho, se você acha que você vai conseguir pagar todos os meses certinhos ou não, né? Você tem disciplina para fazer isso, ou às vezes você vai alugar uma casa, você consegue fazer aquela questão que eu te falei, de você alugar em vez de financiar de cara, pegar a sobra do dinheiro, que seria aqueles R$ 1.100 que eu falei no começo do vídeo, e investir num Selic da vida ou algo assim, para você conseguir daqui a 15 anos comprar um imóvel à vista, se você vai ter essa disciplina de fazer isso ou não, entendeu? Como é muito grande, eu estou falando aqui de um monte de coisa, é um monte de variáveis e situações onde você vai ter que levar em consideração se vale a pena ou não, né? Aí no caso do aluguel também, você tem que levar em consideração o reajuste anual, IGPM, quanto que é o reajuste anual dessa casa, porque às vezes você está pagando 1.250 hoje, aí ano que vem já vai para 1.500, depois já vai para 1.800, daqui a pouquinho vai para 2.000, daqui a pouquinho, em 3, 4 anos de aluguel, você está pagando também o valor da parcela de um imóvel, de um financiamento. Então tudo isso tem que ser colocado no lápis. Por isso que não existe uma resposta. Isso aqui, essa pergunta é uma das mais complicadas, porque isso depende de você, da sua realidade, da sua família. Às vezes você é casado, você consegue dividir o valor do imóvel com alguém, fica um pouquinho mais fácil, você não está sozinho. Mas tudo isso tem que ser colocado no lápis. Fechou? Para você conseguir tomar uma decisão inteligente, porque essa vai ser provavelmente uma das decisões mais importantes da sua vida, porque um financiamento de 30 anos a gente está falando de praticamente a sua vida inteira, a gente está falando de 1/3 da sua vida, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração e tem que ser pensado, não é uma coisa que você vai decidir de um dia para o outro, né? Tem que ser pensado, estudado, e aí de acordo com a sua realidade você vai tomar a melhor decisão, beleza? E assim você vai fazendo o que você tem que fazer, fechou? Então eu espero que você tenha gostado. Eu acho que assim, pessoal, tudo que você fizer, tudo que você faz na sua vida, você tem que fazer com consciência e disciplina. Se você tiver bom senso e disciplina, eu acredito que você tem uma maior chance de dar certo na vida. Então, tenha disciplina, tenha bom senso e pense muito sobre tudo que você for fazer, fechou? Peço para que, se você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, tá? E vamos continuar estudando. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, fechou? Tamo junto, obrigado, valeu!